Cá entre nós, vocês acreditam mesmo que se o Lula peitar os Estados Unidos, quem vai dar o suporte para o Lula vai ser a China? Que a China vai dar um suporte para o Brasil e vai, sabe, carregar no colo o povo brasileiro? Pega de ser besta, isso não vai acontecer. Eu vou trazer aqui alguns trechos aqui que eu vou mostrar para você que o Brasil tá no mato sem cachorro e que o Lula foi abandonado pelo Xi Jinping. E aí, meu amigo, o nosso único destino é virar uma Cuba ou uma Venezuela aqui no Brasil. Né? A situação não ajuda nada. Vamos tentar falar sobre o caso Carla Zambelli e uma briga dentro da direita que me preocupa muito. Para entender tudo isso, então vamos acompanhando essas matérias. Hoje é dia 30, quarta-feira. Esse é o nosso Chá da Tarde, o terceiro editorial do dia, para a gente bater um papinho sobre o que está rolando na política brasileira. Vamos entender tudo isso? Então, vem comigo, já vamos começar de matéria. Pessoal, é o seguinte, se o Lula resolver fazer uma motociata, nem bicicleta, nem velocípede aparece. É uma que, cá entre nós, né? O petista ele não está muito disposto a ter aquele workaholic para comprar moto, não. Né? Ele prefere esperar o Bolsa ou, né, um bom cargo ali chegar para ele poder aproveitar a vida doidado. Né? Olha só, essa imagem que você está vendo aqui, né, foi o Flávio Bolsonaro que postou sobre a motociata que aconteceu com o Bolsonaro em Brasília. O Flávio Bolsonaro escreveu o seguinte: querem proibir o Bolsonaro de ser presidente dos brasileiros. Agora cá entre nós, se fosse uma motociata em Brasília com o Lula, quantos velocípedes juntava? Né? Olha só, matéria do Metrópolis. O Bolsonaro cumprimenta os apoiadores no Capital Moto Week, né? Então você vê ele ali no carro cumprimentando todo mundo. O Bolsonaro está de castigo. A Michelle Bolsonaro já tinha puxado a orelha dele e disse que ele tinha que ficar quieto, tinha que parar um pouco com as manifestações, né? Tinha que ficar na dele. E aí agora, né, o Alexandre de Moraes deu uma ajudinha muito democrática, proibindo ele até de aparecer em redes sociais, né? Então, o Metrópolis fez a publicação, repostou nas suas redes sociais, esse é o Instagram, só falta daqui a pouco mandarem prender o Bolsonaro, porque ele apareceu numa rede social, né? Bem típico do Brasil. Mas uma coisa é certa, hoje, se você buscar as pesquisas, tudo isso, é óbvio que o Bolsonaro tem uma popularidade muito maior do que o Lula, né? E essa motociata aí prova isso. Prova sem sombra de dúvidas. Vamos lá. Sobre a questão do tarifaço, eles querem empurrar a ideia para você de que nós não precisamos dos Estados Unidos. É uma mentira. Nós precisamos dos Estados Unidos, sim. É igual a ideia do Lula falar que nós não precisamos dos ricos. Beleza, deixa todos os ricos irem embora do Brasil para ver que meleca que isso aqui vira. Né? É o que aconteceu lá em Cuba, por exemplo. Lá não tem mais milionários em Cuba. Todo mundo, né, no comunismo, pobre, né? O que é pior de tudo. Dá uma olhada nesse trecho aqui, né, onde o apresentador aqui da CNN, ele fala, o avanço de Trump sobre a América Latina pode favorecer a China? Será que a China vai ser o braço direito? Não, a China deixou claro que não vai ajudar o Brasil e o Lula e o povo brasileiro que se lasque. Sobre a China, eu tenho uma apuração de hoje, que vem de uma fonte do alto escalão do Partido Comunista Chinês. A informação vem do alto escalão do próprio Partido Comunista Chinês. Escuta isso. Reagindo já a essa ideia de que a China poderia compensar essa perda de exportações brasileiras para os Estados Unidos, e dizendo o seguinte, olha, não, a gente não tem interesse nos produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos. A China não está em um momento de aumento de consumo, pelo contrário, né? A China está com deflação, está com uma população que está envelhecendo e uma população que está com perda de renda por causa daquele crack que teve naquela explosão da bolha do mercado imobiliário.
E a China não está com capacidade maior de importar, pelo contrário, ela está com muito excedente de produção, né, com muita capacidade instalada excedente. Então, e aí me disseram também o seguinte, olha, nós não vamos aumentar nossos investimentos no Brasil antes da eleição do ano que vem, porque aquela experiência com o Bolsonaro, naquele período da pandemia e tal, foi bastante traumática para a China. Então, se vem um governo de direita para o Brasil, nós temos receio de haver insegurança em relação aos nossos investimentos. Então, não vai haver mais investimentos antes da eleição do ano que vem. Fária. Vamos lá. Tudo é uma questão de interpretação. Cada um interpreta de um jeito, cada um faz a sua análise, né? Teve Prêmio Nobel da Paz que disse que o Lula tá certo, né? E aí você ouve agora a informação do próprio Partido Comunista Chinês falando que o Brasil que se lasque. Agora, como tudo é uma questão de interpretação, eu ouvi o comentarista da CNN dizendo o seguinte, olha, a China já falou que foi um momento traumático a existência do Bolsonaro para a China, então ela não vai mais fazer investimentos no Brasil, né? Porque ela não sabe o que pode acontecer. Sabe qual que é a minha interpretação? A China já sabe que o Lula não vai ser reeleito em 2026. A China sabe que a pressão sobre o Brasil é tão grande que, cá entre nós, o Brasil, né, está no nascedouro. Se a gente já fosse uma Cuba, uma Venezuela, tudo bem. Mas a gente ainda está no nascedouro, né, do autoritarismo. E ele sabe que os Estados Unidos já fez... olha o safadinho ali querendo virar ditador. Espera aí que eu vou te mostrar. E já vai vir com sanção. Ele sabe que o empresariado brasileiro não vai aceitar isso acontecer e que, no mínimo, amanhã, 2026, vai ter um Tarcísio de Freitas ou vai ter um Ratinho Júnior. Não vai ter alguém que vai se arreganhar para a China e falar, vem. Não vai ter isso. Então, assim, primeiro, a China sabe que a influência dos Estados Unidos está aqui do lado. É muito maior no Brasil do que a influência chinesa. Isso é fato. Sempre foi assim. A gente é a cópia mal feita dos Estados Unidos. Segundo, a China sabe que o Trump está investindo pra caramba no Bolsonaro ou num herdeiro do Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, cara, tem muita hipótese do Eduardo Bolsonaro ser o próximo presidente do Brasil. É óbvio, cara. Nós estamos falando da maior potência mundial pressionando. Tipo assim, comprou uma briga direta. Nem o Maduro sentiu a pressão dos Estados Unidos como o Trump está fazendo com o Lula agora. E olha, que o Maduro já é uma ditadura consolidada. O Brasil está no nascedouro. Então, o que resta é o seguinte. A China, para mim, essa fala aqui mostra que a China já sentiu que não dá para apostar no Brasil. Que em 2026 pode ser que a gente ainda tenha uma esperança. Vamos lá. Agora, mencionei para vocês que o Eduardo Bolsonaro, pode ser em 2026 até o próximo presidente do Brasil. Sim, é a aposta do Trump um aliado, como Eduardo Bolsonaro, como o próprio Bolsonaro, é a aposta do Trump, é a aposta dos Estados Unidos inteiro. Steve Bannon, você pega todos os aliados do Donald Trump, né, os congressistas, os caras têm mais alinhamento com o Tarcísio ou com o Eduardo Bolsonaro? Com o Eduardo Bolsonaro. Tem mais alinhamento com o tarcisismo, com o dorismo, com o kassabismo ou com o bolsonarismo? Com o bolsonarismo. Então, não tem choro nem vela. É o cara que o Trump iria preferir. Agora, a influência que o Trump vai ter aqui no Brasil é que vai depender muito. Então, uma coisa é certa. Dificilmente, com o bafo dos Estados Unidos no cangote, o Lula se reelege. É difícil. Não é impossível. É difícil. Agora, além do Eduardo Bolsonaro, tem uma figura que se fala, vai ser o candidato a presidente. É lógico que ele não pode por causa da idade. Mas ganha assim, é o Nicolas Ferreira. E aí, esses dois caçando briga, é entre nós. É o Batman e o Superman caçando briga. É burrice, né? Ou seja, os dois estão no mesmo time. É hora de baixar a orelhinha e cá entre nós. Gosto do Eduardo Bolsonaro? Gosto. Acho que ele é muito corajoso? Acho. Mas
que o Nicolas está muito mais maduro do que o Eduardo Bolsonaro. Isso eu não tenho dúvidas, né? O Nicolas evoluiu muito, né? Olha só, Eduardo sobe o tom de críticas contra Nicolas Ferreira. É triste ver a que ponto o Nicolas chegou, né? O deputado Eduardo Bolsonaro voltou a criticar na segunda-feira o também deputado Nicolas Ferreira nas redes sociais. O atrito ocorre em meio ao tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil. Na semana passada, o Eduardo já havia acusado o Nicolas de estar pouco engajado na defesa do ex-presidente Bolsonaro. O Eduardo está nos Estados Unidos, né? É o 03 do Bolsonaro, e na rede social X ele definiu o Nicolas como um ex-bolsonarista. Cara, que burrice do Eduardo Bolsonaro caçar esse atrito agora. O Nicolas Ferreira deu uma resposta, tá? Ele falou o seguinte. Na verdade, ele mandou um recado para a direita. Ele participou de uma entrevista lá no Braddock Show. Eu quero que você assista essa entrevista e você fala, eu quero sua opinião, né? Sua opinião. O Eduardo Bolsonaro é uma figura que tem que estar lá para dar apoio e não mirar nos aliados. Tá errando na minha visão. Esse tempo nunca abri a minha boca para poder alimentar nenhum tipo de briga ou atrito que seja. Também porque briga é quando dois brigam, né? Agora, quando há somente um falando ou alguns falando contra um, isso não é briga. Então eu acredito que nós temos algo muito maior a se lutar. Você tem aí o Bolsonaro que está com uma tornozeleira eletrônica, prestes a literalmente ser preso, uma condenação esdrúxula. Nós temos pessoas presas no dia 8 de janeiro, que converso com elas, com mães e pais e esposas, maridos, que estão realmente desesperados, buscando realmente uma esperança para o nosso Brasil e principalmente para a vida de cada um deles. Você tem Daniel Silveira, que está preso há quase 5 anos, perdendo aí praticamente a sua vida juntamente com a sua família. Você tem hoje a Carla Zambelli, enfim, sendo presa, Deltan Dallagnol que perdeu o seu mandato, Felipe Barros sofrendo uma perseguição com um novo inquérito agora, busca e apreensão na casa de Carlos Jordi, impedimento de até barraco, no caso do Hélio Negão ali na Praça dos Três Poderes e o Coronel Crisóstomo. Você tem a abertura de inquéritos contra o deputado Gaia, contra o Cabo Gilberto. Você tem ali a luta, né, de vários parlamentares. Nós estamos vendo uma crise praticamente econômica, imoral e ditatorial muito grande aqui no nosso país. Então eu não acredito que eu deveria ser nem o milionésimo ponto de preocupação de ninguém. Pelo contrário, nós temos um inimigo em comum. Eu tenho no meu coração que, acima de tudo, o Senhor está com os olhos fixos nisso. Eu acho que o tempo é o Senhor da verdade, né? Afinal de contas, eu acho que a gente precisa, como eu disse, focar, ter um objetivo e não perder com distrações. Você quer saber? Vamos lá. Vou colocar aqui, tá? O merchan aqui do pessoal do Braddock. Tudo o que acontece hoje no Brasil. Então você tem que assistir ao Braddock Show, o programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Braddock Show. Palavra de super-herói. Vamos lá, pessoal, né? Como eu usei o conteúdo deles, o mais justo é que eu publique aqui. Para quem não segue, os caras são bons, tá? Olha, eu vi muitos comentários. Eu vi comentários, né? Eu conversei com pessoas, inclusive eu conversei com a equipe aqui do escritório, né? E os advogados do escritório, os assessores jurídicos, econômicos do escritório, são muito aliados politicamente, né? E aí ontem a gente fez uma roda de conversa aqui. E eles falaram, olha, quem tá contra o Eduardo Bolsonaro tá contra o Brasil. Gente, desde quando o Nicolas Ferreira tá contra o Bolsonaro? Ou o Eduardo Bolsonaro? A gente não pode alimentar isso. Aí teve uma menina aqui do escritório que falou, não, mas eu sinto falta do apoio do Nicolas ao Eduardo Bolsonaro. E ela tá certa, tá? Agora, o que tá? Eu sou o cara mais moderado, vocês sabem disso, vocês me batem toda hora. Eu sei que eu escuto isso o tempo inteiro. Mas assim, a minha visão, e se eu tiver errado, ó, pega aí, pode puxar minha orelha, tá? Não pode acontecer agora, mas de jeito nenhum, é a gente sonhar em dividir a direita, né?
Principalmente agora que a gente está vivendo que um momento de uma guerra quase que espiritual. Né? O Brasil está indo para um lado que, se essas picuinhas agora dividirem, tiver um racha, e eles sabem fazer o jogo que é dividir para conquistar, meu irmão, é aí que a gente vai se lascar total. Vocês têm que entender o seguinte: o Nicolas Ferreira tem meu respeito, né? A luta que ele já travou até aqui, para mim, já mostrou que ele é um cara que tem muita coragem, é um cara que tem muito bom senso, né? Às vezes o Eduardo Bolsonaro dá umas pisadas na bola, mas é um cara também. Então, assim, hoje não existe o mais melhor, abre aspas, né? Ou seja, existe um monte de gente que está com o mesmo sonho e mesmo objetivo. Um país livre, justo, solidário, como está escrito na Carta Magna, na Constituição, e já nem serve para muita coisa. Então, assim, hoje, essa briga, essa divisão, para mim, né, eu acho que o Eduardo Bolsonaro poderia, sim, mandar uma mensagem pro Nicolas e falar: cara, me apoia aí. O Nicolas falar: cara, eu não posso. Minha família vai ser presa, eu tô aqui na mira. O cara tinha que entender que não é levantando o discurso anti-Nicolas que ele vai conseguir mais apoio ou menos apoio. A minha opinião é essa. Tá? Entre amigos, roupa suja se lava em casa. Vem cá. Dizendo sinceramente para vocês, você acha o quê? Que quantas pessoas não tem de canal do YouTube? Cara, eu já vi vídeo de gente me xingando no vídeo. Fez vídeo me xingando, descendo a lenha contra mim. Beleza. Legal, é a opinião dele. Vocês já viram eu xingar algum canal aqui no YouTube? Vocês já viram eu fazer ofensas a alguém quer que seja aqui no YouTube? E a gente tá aqui, entendeu? Então, assim, eu acho que Nicolas, né? Vamos falar em Liga da Justiça. Eu gostava muito disso quando eu era moleque. Até hoje eu gosto, eu sou meio nerd ainda. Sabe, não tem dessa de quem é melhor, o Superman, o Batman ou o Flash. Não, tá todo mundo lutando na mesma Liga da Justiça. E aí, quando eles brigam, os bandidos, os vilões, fazem a festa. E quem concorda comigo é outro cara que eu admiro demais, Jeffrey Checchini, tá? Também no Braddock, o Jeffrey Checchini mandou um recadinho aí pro Nicolas Ferreira. Escute-me. Eu só quero pegar essa linha. Cara, eu tava olhando aqui, o que eu quero dizer pra você é o seguinte: cara, levanta a cabeça, levanta esse ombro aí, arruma essa postura aí, tá? Porque o Brasil tem você como um herói, cara. Você representa pessoas que você não tem ideia o que você representa. Então levanta esse ombro para começar a conversa. O Brasil precisa de você, tua história tá só começando, tá? Então é o seguinte, meu irmão, não deixa ninguém vir te derrubar, não, tá? Levanta a cabeça. Nós sabemos em quem nós temos crido, tá? E eu falo uma coisa para vocês, o Brasil tem que ouvir isso, tá? Eu admiro, respeito muito o Nicolas Ferreira pelo que ele tem feito pelo Brasil. O que esse cara tem apanhado, e a perseguição que ele está sofrendo e vai sofrer, o desgaste, só ele sabe quando ele coloca a cabeça no travesseiro. Eu estou dentro do processo que é a maior farsa do país, e eu estou dizendo para vocês, o povo não está entendendo o que está acontecendo. Por isso eu tiro o chapéu pro Nicolas, porque tem coisa aqui que ele não pode falar. Eu estou vendo coisa nesse processo que eu também não posso falar aqui, porque o nosso medo é de tomar um tiro na cara, tá? Nosso medo não é só de cadeia, não. O nosso medo é de não voltar para abraçar a nossa filha. É isso que o Nicolas está passando e vocês não têm ideia. Nós estamos lidando com coisas muito maiores do que vocês podem imaginar. Esse processo da trama golpista, ele é muito maior do que vocês imaginam. Tem coisas por trás desse processo muito maior do que nós. Incluíram de novo o nome do Felipe Martins no CBP americano. Incluíram de novo o sistema do Felipe Martins no sistema migratório americano. Contra quem nós estamos lutando? Não é contra a direita. Não é contra a direita. Chega de divisão. Nós somos poucos, nós somos pequenos. E se a gente não se unir, esse povo do mal vai passar o trator na gente. Vamos lá, pessoal. Tá? O que eu preciso que você entenda, tá? Não é hora de radicalizar. Tem algumas pessoas, e eu não vou citar o nome, né? Alguns jornalistas, principalmente, até alguns, eu acho que os caras são meio boca aberta, tá? Então, assim, os caras, às vezes,
Eles, tudo que vem lá em busca do like, vai lá e pá, eu vou detonar fulano, eu vou detonar ciclano. E, cara, não é legal, né? Tem muita gente achando que isso aqui é brincadeirinha, né? Não é brincadeirinha, não. Os caras falam até em pena de morte, abertamente. Você duvida? Peraí, vem comigo no próximo bloco, eu vou te mostrar o que eles estão falando. Do que o Eduardo Bolsonaro é acusado? Do que ele é acusado? Ele é acusado de traição à pátria, né? Tá no artigo 359, se eu não me engano, né, do Código Penal. 3 a 12 anos. Hoje, Paulo Capelli fez uma matéria onde circula nos bastidores, né, de que o crime que o Eduardo Bolsonaro comete, né, que é o crime de traição à pátria, é punível com pena de morte. Então, hoje nós temos uma Constituição, cara, que na boa, sinceramente, não me assustaria nada se amanhã vier uma canetada de um certo juiz dizendo, olha, eu determino a pena de morte com base na interpretação da legislação norte-americana contra quem usa camisa verde e amarela. Cara, é isso que está acontecendo hoje. Então, tem gente que está achando que isso aqui é brincadeirinha. Ah, não, gente, isso aqui é brincadeira. Não é brincadeira, não. A gente viu deputado sendo preso por causa do que falou. Lá no... Ó, quem é o exemplo para essa turma? Eu lembro de ver, e você vai entender do que eu estou falando, de ver uma turma durante um julgamento sobre regulamentação das redes sociais, dizendo o seguinte: nós admiramos o modelo chinês, modelo russo. Sabe o que acontece? Gente cai de prédio lá no modelo russo. Gente desaparece na prisão no modelo chinês. E agora, vocês querem que um cara tem que ser muito boca aberta em busca do like para ser considerado útil para mim? E olha, lá atrás, quando o Nicolas começou, eu conhecia ele pessoalmente. Achava ele imaturo. Hoje, vou te falar, é um adulto sentado na mesa. Então, vocês podem me bater, podem falar o que for, mas né, o jogo é pesado. É pesado. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Trabalho para que os senadores não dialoguem nos Estados Unidos, diz Eduardo Bolsonaro. Ou seja, aqui eles já vão tentar imputar o Bolsonaro em crime de traição. Já está lá. Segundo o deputado, a missão prolonga o sacrifício dos brasileiros. A comitiva se reúne hoje com parlamentares americanos. Você entendeu o que o Eduardo Bolsonaro falou? Falou o seguinte, olha, se o Trump tirar as sanções é um remédio amargo. Mas o sofrimento real do brasileiro está no sentimento que nós não vamos poder mais ter um país democrático, nós não vamos ter mais democracia. Olha aqui. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, declarou na segunda-feira que trabalha para não haver diálogo entre o governo dos Estados Unidos e a comitiva do Senado, que está no país para negociar a tarifa de 50%. Precisa falar? Desculpa, gente, mas precisa falar? Precisa, né? Abre aspas. Eu trabalho para que eles não encontrem diálogo, porque eu sei que vindo desse tipo de pessoa só haverá acordos daquele tipo meio termo, que não é nem certo nem errado. Eu sei o que está certo. Não dá para ter 17 anos para as velhinhas. Eu quero liberdade dessas pessoas. Eu não acho que o Eduardo Bolsonaro está errado no ponto de vista quando ele diz não dá para 17 anos de cadeia para velhinhas. Essa semana a gente anunciou, né, para vocês que o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, ele determinou que a senhora Dalci Tamaguchi, se eu não me engano, cadeira de roda, volte ao regime fechado. Não dá para isso. Abre aspas. Eu acho que os senadores, vindo com esta visão estritamente comercial da coisa, quando o Trump já deixou claro em declarações, postos nas redes sociais e até mesmo em uma carta, que o problema não está estritamente comercial, mas sim institucional. É um problema dentro do judiciário. É um problema político e não meramente econômico, disse Eduardo. Se o Brasil der um primeiro passo para mostrar que está disposto a resolver a situação, o Trump, sim, abre uma mesa de negociação com o Brasil. É simples.
na fala, às vezes é melhor você falar, olha, eu entendo que não haverá diálogo. Então, o ideal seria os senadores já chegarem com uma previsão de votação, por exemplo, da anistia. Então, seria muito mais fácil de negociar. Agora, quando ele traz esse discurso, eu estou trabalhando para que os senadores não consigam reverter o tarifaço. O que ele faz? Dá o discurso para o Lula falar que o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, atenta contra a soberania do Brasil, né? Dá o discurso para a gente da esquerda, como esse cara aqui, ó, lá no Brasil 247. Quem defende Trump deve ser denunciado como traidor do país, diz Elias Jabbour. Se você fizer uma publicação enaltecendo o Eduardo Bolsonaro, você pode pegar 8 anos de cadeia. E você acha que eles estão com medo de usar a caneta contra você? Né? Ó, escuta. O que o Leandro Ruschel escreveu aqui? Defender a mais longeva democracia do planeta é traidor da pátria. Fazer propaganda da mais assassina ditadura da história humana, tratando-a como democracia e defendendo a implementação do mesmo modelo no Brasil. É patriotismo. Esse é o desenho da esquerda. Então, gente, desculpa minha sinceridade, que eu sei que vocês odeiam meu sincericídio, né? Vocês detestam o meu sincericídio. Mas o meu sincericídio diz o seguinte: talvez precisamos ouvir mais o Olavo de Carvalho, né? Seja numa sessão mediúnica, né? Mas não, vamos falar dos ensinamentos que ficaram lá para trás. É o seguinte: lá atrás, você tinha a chance de prendê-los pelos crimes que eles cometeram. Não fez. Agora, eles vão te prender pelos crimes que você não cometeu. E para que isso não aconteça, você tem que ter uma estratégia triplicada. O que aconteceu foi que lá em 2018, o povo veio retumbante e deu um choque que eles não esperavam. E é ali, desculpa, vocês vão ficar bravos, mas que a hora não era de pensar na economia, era de pensar na liberdade. Houve um erro de estratégia. O erro foi, não, vamos pensar na economia, vamos ver o que a esquerda acha disso. Não era isso. O primeiro passo é, não, vamos pensar nas liberdades. A primeira medida que o Bolsonaro, que era um conhecedor de 17 anos de lei tinha, era pegar um projeto do PT, né, da Benedita da Silva, que ampliava o número de ministros de 11 para 21, colocar esse projeto em votação e entrar com 21 ministros do STF escolhidos pelo Bolsonaro. Primeiro, foca na liberdade, foca no combate ao crime, depois foca na economia. Desculpa, na minha visão, tá? E eu sou só um bostinha, eu sei disso. Vocês podem me xingar o quanto vocês quiserem. Na minha visão, o erro chama-se 4 linhas e vamos pensar na economia primeiro, né? Outra questão, eu ainda acho assim, tá? Lá atrás, né? E aí é fácil apontar dedos para erros, tá? Mas isso não é apontar dedo. Eu estou fazendo uma análise aqui do que eu vejo, né? Porque eu tenho fé, eu acredito que no futuro virá um presidente de direita, tá? O outro ponto é, lembra quando os caminhoneiros falavam, vamos parar. E aí o Bolsonaro falou, não para, senão a economia vai afundar. A economia é um remédio amargo. É por isso que nessa aqui tem uma ala que está a favor do Eduardo Bolsonaro. E essa ala segue essa linha de raciocínio que eu estou te dizendo. É o seguinte, esquece economia agora, tá? Não vai vir tarifa, o negócio vai arrebentar a gente, vai vir como um caos, mas é o seguinte, sabe aquela bezetacil que acaba logo e mata o paciente ou salva porque é a única solução? Agora é a hora de tomar a bezetacil, né? Ou o paciente vai pro saco, ou o paciente vai se recuperar. A bezetacil é as tarifas do Trump. Não adianta agora, né, ficar no Huawei, não, precisamos defender a economia, não tem dessa, tá? Desculpa, mas para mim, minha visão, deveria ter ouvido mais o Olavo de Carvalho. Primeiro é liberdade, primeiro eliminar o crime organizado. Depois é economia. Inverteu a ordem. Então, por isso que o discurso do Tarcísio de vamos defender a economia é o mesmo erro que aconteceu quando o Bolsonaro assumiu a presidência. Tá? A economia é depois. Primeiro, são as liberdades. É por isso que os Estados Unidos é o que é hoje.
Porque primeiro eles colocam a liberdade. A economia é reflexo. E se eu falei besteira, me xinga. Deixa o xingamento aí no comentário. Né? Se eu falei besteira, pode deixar o xingamento no comentário. Mas para mim, nós vamos sofrer na economia. Mas, primeiro, né? Esse sofrimento econômico é para resgatar. É para resgatar a liberdade. Tá? Se eu estiver falando besteira, me corrija. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Vou torcer para não ser preso pelo que eu falei aqui agora, né? Mas o que eu preciso que vocês entendam. Chegamos num nível... Cara, vai chegar o caos, tá? Vai chegar o caos. Tem muita gente já sacando isso, né? Campanha de Lula contra os ricos acelera a fuga de recordes de capitais de 3,6 trilhões já deixaram o Brasil. E se você está nessa situação, você é um empresário, pelo amor de Deus, comece a pensar em uma segunda opção. E o Uruguai está aqui do lado, é um ótimo país para você pensar sobre isso, tá? Para você pensar sobre isso. Então, se você tem essa visão, não, Sandra, eu preciso ter uma segunda opção para o meu patrimônio, que eu tô acreditando que realmente a economia vai boom, né, para baixo, né, vai explodir do ponto de vista negativo. Então você vai entrar em contato conosco na descrição aqui, vai agendar uma consulta com a gente, tá? E aí você vai entender o que é uma offshore, o que é uma hold, como organizar o seu patrimônio, como ter investimentos lá fora, sem ter, sabe, como dar uma saída fiscal do Brasil. Isso é o que eu faço, tá? Orientar pessoas que construíram um patrimônio a ter esse patrimônio protegido. Bom, espero você. Clica na descrição aqui e agenda já a sua consulta. Abraço.